Olá, amigos. Prazer estar com vocês hoje aqui. Novo projeto da AGEF, em conjunto com a TV Diário, dentro do projeto Ação em Rede. A partir de hoje, teremos várias entrevistas com executivos das empresas associadas da AGEF, onde vocês poderão ter uma experiência interessante e conhecer um pouco mais sobre os produtos e serviços oferecidos por esses associados. Hoje eu estou tendo o prazer de me encontrar com o Fábio, que é o CEO da MG Tech, uma empresa de tecnologia. Seja muito bem-vindo, Fábio, é um prazer estar com você hoje. Obrigado, obrigado. E eu gostaria que você falasse um pouquinho da MGI para nós aí. Obrigado, Cláudio. Obrigado pelo convite. Prazer estar aqui, poder falar um pouquinho da MGI, da nossa história e contar para os ouvintes, né, para os espectadores, um pouco sobre nós e o que a gente busca fazer de diferente no mercado. A MGI tem uma história bonita, né? Sim. Se eu não me engano, nasceu na cidade de Suzano. Isso. Tem mais de 30 anos a empresa, né? Sim. Ela foi uma das pioneiras. Uma startup com mais de 30 anos. Exatamente. Né? O DNA de startup está lá. Está lá ainda. Está né? lá, porque a gente sempre está buscando algumas inovações. Né? Então, quando surgiu, 30 anos atrás, ela surgiu como uma empresa de informática e foi pioneira, vamos dizer assim, na parte de automação de forças de vendas. Em que sentido? A gente foi o distribuidor exclusivo da HP por muitos anos dos jornadas, que eram os primórdios dos smartphones. Né? Então, aqueles palm tops, um computador de bordo, vamos dizer assim, né? De bolso, onde os times de venda colocavam os pedidos em campo. Então, putz, que bacana. A gente tinha uma parceria grande com a ABAD, né? com a Associação dos Distribuidores do Brasil, e fornecia esses equipamentos para esses times de vendas que iam basicamente em bares, restaurantes, aí em campo para tirar os pedidos. Né? Então a gente começou muito forte nesse segmento. Uma empresa de assistência técnica, né? Bem dizer. A gente vendia o equipamento, sim, né? Com um software lá embutido e fazia o pós-venda disso, né? Porque quando quebrava alguém tinha que solucionar e a gente fazia essa parte de solução também. Então, sempre muito voltado, porque hoje a gente chama de frontline workers, né? Que são os trabalhadores da linha de frente. Então, a gente começou lá atrás com essa solução, com esse DNA. Tá. Né? E com o tempo, evolução tecnológica, lei de Moore e tudo mais, tudo foi evoluindo. A HP saiu desse mercado, né? De smartphones e foram surgindo outros players, né? Samsung, sem dúvida. Né? Motorola e tudo mais. E aí a gente foi diversificando o nosso portfólio, mas sempre trabalhando com isso, né? O equipamento, o hardware em si, que permite a coleta de dados em campo, e uma camada de serviço para garantir que a operação continuasse. Né? Porque é uma história muito interessante. O que eu mais admiro na MGI, até quando nós criamos a AGEF, e eu me lembro a primeira vez que eu passei ali na frente da MGI, eu me interessei muito. Na época, acho que tinha uma assistência da Apple ali na época. Sim. E eu fui na loja e queria falar com algum diretor da MGI. Na época eu estava fazendo um projeto com a prefeitura na área de desenvolvimento econômico. E quando eu consegui falar com a diretoria e tudo mais, eu fiquei extremamente surpreso com o ambiente de trabalho que vocês têm. São 2 andares, né? Sim. Num ambiente bastante legal, tem até academia de ginástica lá dentro. Sim. E tudo mais. E quando eu ouvi a história, eu achei uma história muito interessante. A capacidade que vocês tiveram em todos os momentos dessa história, são mais de 30 anos, sim, de se reinventar, né? Sim. E esse processo de reinvenção é um processo não só de amadurecimento, mas também de cada vez mais tentar entender a real necessidade do teu cliente, né? E esse cliente vai mudando um pouco também, né? Vai mudando. Como toda evolução tecnológica, traz outros desafios. Então, parte do nosso trabalho é, de fato, entender o que o cliente busca na operação dele, quais são as dores que ele tem, as dificuldades que ele tem, e trabalhar numa solução que enderece isso. Porque quando você pega, principalmente trabalhadores de linha de frente mesmo, né, que está lá em campo, eles são muito carentes de tecnologia muitas vezes. Sem dúvida. Então, ele era o cara que antes tinha que ir lá com um caderninho, com um papel, pegar a informação, depois levar para o outro coloca. Não tem computador ali na frente dele.
Mas com a tecnologia avançando, foi possibilitando que eles tivessem mais acesso e otimizassem o trabalho deles. Então, até parte do nosso propósito é simplificar o trabalho operacional das pessoas para que elas possam desenvolver os talentos humanos. Com menos erros, né? Exatamente. Então, se ela levava 1 hora para fazer determinada atividade, se ela passar a levar 15 minutos, que ela utilize os 45 para desenvolver outros talentos humanos, ou até mesmo analisar aquela informação que ela está gerando e ter outras atividades que gerem mais valor. Né? Então, e aí, para endereçar isso, a gente tem que sempre buscar novas tecnologias. Né? Então, a gente trouxe para o mercado muitos equipamentos novos, os óculos de realidade aumentada, equipamentos robustos, equipamentos que são protegidos contra a explosão, por exemplo, para uma empresa petrolífera poder utilizar numa plataforma que antes não podia, porque tinha um risco de explosão. O aquecimento também, né? Exatamente. Porque tem alguns equipamentos que você não pode nem... Se você vai carregar e chega no local que tem gases, né, que podem gerar algum tipo de explosão, você não pode chegar com o smartphone lá para coletar um dado que você precisa pegar com o smartphone. Sem dúvida. Se em casa um tablet já cai, né? Exatamente. Imagina no ambiente industrial, né? Exatamente. Então você tem que ter o encapsulamento correto para garantir que nenhuma faísca ali vai gerar qualquer tipo de risco de explosão. Então, de novo, né, passar por dores, né? Você escutar o cliente, entender o que ele precisa e, a partir disso, fazer um diagnóstico e endereçar esse diagnóstico com a tecnologia adequada para aquilo. E são grandes empresas, não só indústrias, mas também empresas no segmento de serviços, né? Exato. A gente tem de basicamente todos os segmentos, todas as verticais de segmento, e cada um tem seu desafio. Né? Por exemplo, a gente tem de muitas empresas de bens de consumo e operações de trade marketing, que são aquelas equipes que estão visitando os varejistas para ver se o estoque está correto, se a posição na gôndola está correta ou não está. E ele tem uma rotina que ele precisa executar na loja e visitas que ele precisa executar. Perfeito. Então, o que a gente faz como MG? A gente entende melhor essa rotina, entende melhor o que ele precisa fazer, identifica o hardware correto, e agora, com a evolução tecnológica, o hardware não é só mais o suficiente. Então, qual que é o software certo, qual que é o serviço certo para que o cara tenha otimizado essa rotina dele, para que ele de fato execute essas atividades, e isso gere dados para a empresa de bens de consumo tomar decisões estratégicas. Então, cada minuto que esse cara fica eventualmente sem o equipamento para gerar esse dado para alguém tomar uma decisão, ela pode custar milhões. Sem dúvida nenhuma. Né? Então, cada minuto a mais que você gera de produtividade e disponibilidade desse equipamento em campo, ou o uso correto dele em campo, você gera uma economia, gera uma produtividade muito grande que acaba sendo investimento na empresa para outros avanços tecnológicos. Eu acho que tem empresas que têm muita dificuldade de calcular o retorno de investimento, que sempre acredita que na eliminação de mão de obra, né? E não necessariamente nesse sentido, né? Mas se você tem uma falha na entrega de um produto, na assertividade de um estoque, ou na dificuldade de um diagnóstico, né, de manutenção, seja o que for, isso tem um determinado valor. Sim. E quando você consegue minimizar esse impacto, sem dúvida que isso já é um retorno sobre o investimento que você vai fazer. O que eu fico assim bastante entusiasmado com os produtos da MGI é a diversidade de aplicação que tem, né? O óculos de realidade aumentada ali está correto? É um óculos de realidade aumentada? Como é que se chama o RealWear? Ele tem algumas classificações, né? A mais popular é o óculos mesmo, né? Mas, a classificação, vamos dizer, técnica é um tablet vestível. Um tablet vestível. Por que ele não é um óculos de realidade aumentada por si só? Você tem alguns óculos de realidade aumentada, como, por exemplo, o HoloLens da Microsoft, que de fato você põe o óculos, aí é algo imersivo, né? Sim. Você cria gêmeos digitais que você vê ali na tela e tem de fato imersão. Isso é mais voltado para treinamento, que, por exemplo, você poder fazer um treinamento de comissários de bordo. Ele tem que fazer um treinamento em vários modelos de avião. Às vezes a empresa não tem lá, a Latam não tem todos os modelos disponíveis para fazer um treinamento. Ela pode eventualmente criar um gêmeo digital de todos esses modelos para saber onde são as saídas de emergência, onde estão determinadas informações. Então, é mais imersivo e é muito utilizado para treinamento. O RealWear, que é o que a gente tem
fornecido mais para o mercado, ele é um tablet vestível porque ele ocupa uma parte só do olho, né, da visão do colaborador que está utilizando. E ele tem uma câmera que ele permite que, por exemplo, na pandemia isso foi muito, muito utilizado e foi muito comprado por conta disso. Imagina que alguns equipamentos, maquinários de indústrias, você tem especialistas para fazer a manutenção nele. Sim. E dá problema nesse maquinário que você precisa desse especialista para fazer o reparo, diagnosticar, enfim, ajustar isso. Sim. E, em paralelo, a sua linha de produção ficar parada. Como que durante uma pandemia você vai conseguir trazer que às vezes esse técnico especialista está na Europa, Estados Unidos? Com a Covid, né? Exatamente. Você tinha uma limitação de viagem. Ele não podia ir. Mas como é que você volta a sua operação? Então, um técnico na fábrica colocava o óculos e ia lá com essa câmera, com esse visor, e o técnico lá na Europa ia indicando para ele, tenta isso aqui, tenta aquilo ali, e jogando material, documentos, e mostrando para ele, através desse visor, exatamente onde que ele tinha que verificar, exatamente que página do manual que ele tinha. E tudo por comando de voz. Então o cara fica com as duas mãos disponíveis para executar a manutenção, né? Exatamente. Isso eu achei fantástico. Então ele tem ali a mobilidade, né, a ergonomia, e consegue, e uma pessoa ali falando para ele exatamente o que ele precisa fazer. Então isso trouxe uma produtividade imensa. Né? Eu imagino. É uma economia em termos de passagem, hospedagem, tempo. Exatamente. Que os profissionais teriam, né? Eu soube que tem, inclusive, uma empresa de papel, acabou montando um equipamento, uma máquina de papel, que na verdade é uma fábrica, com um profissional lá na Europa, na Finlândia, Sim. e os técnicos aqui no Brasil com os óculos, né? Exatamente. E eles conseguiram montar a máquina. Sim. E hoje a TAM também usa Sim. uma quantidade grande desses óculos para a manutenção das aeronaves, né? Diagnóstico, essas coisas também, né? E assim, de novo, né? O frontline worker, o trabalhador da linha de frente, ele é muito carente às vezes. Imagina que esse técnico da Latam, ele tinha que manual gigantesco de papel, entrar num espaço minúsculo, muitas vezes dentro da aeronave, para fazer uma verificação. Isso você elimina a partir do momento que o cara vai lá com óculos, ele está com as duas mãos livres e consegue fazer essa verificação. E se ele tiver alguma dúvida, ele chama via comando de voz, esse manual ali ele vê rapidamente. Do outro lado tem o técnico que está vendo. Exatamente. Pela câmera, né? Putz, isso é fantástico. Eu acho que isso, em termos de praticidade, principalmente cada vez mais os equipamentos, tem muita tecnologia, tratores agrícolas, máquinas florestais. Eu vi um projeto que vocês fizeram, inclusive, com um associado nosso, que é a Vamos, de uma empilhadeira, né? Também, nessa manutenção. E o resultado foi impressionante. Né? E são coisas que, assim, se a gente olhar no horizonte de 5, 6 anos atrás, não existia, talvez, a demanda para isso, né? Nem a maturidade para absorver uma demanda como essa. E esse tipo de movimento no mercado de tecnologia cada vez é mais constante, ainda mais com o advento agora do chat GPT, inteligência artificial, de uma maneira mais simples de utilizar. Essa lei de Moore que existe, ela tende a ser a cada 3 meses você tem um crescimento tecnológico imenso. E como que você, sendo uma empresa de tecnologia, fica a par disso? Né? Um grande desafio para vocês, eu imagino, você estar buscando novas tecnologias para atender as demandas dos seus clientes aqui, né? Exatamente. Então, a tua área de prospecção de novas tecnologias aí tem que ser bastante atuante, né? Tem que ser. A gente tem muitas parcerias, né, que buscam o que está sendo feito em outros continentes, outros países também, e escuta muito o cliente. Acho que não existe melhor professor do que o seu cliente. Sem dúvida. Porque esse escutador dele, de fato você entende, mas o que você está buscando? Qual que é o fim desse projeto? E a partir disso você faz um trabalho inverso. Como é que eu ajudo ele a atingir isso? Perfeito. Né? E cada vez mais, o hardware é uma parcela importante, mas ele é uma parcela da solução. Sim. Se você não... se você põe um óculos, por exemplo, acabei de falar da solução de trade marketing, lá que o cara vai no mercado fazer a validação das gôndolas. O óculos não serve para isso. Mas eu vi uma história, e acho que é verdadeira, que o óculos estava servindo algumas empresas alimentícias para fazer auditoria nos restaurantes que elas tinham gestão. Então, a profissional que está lá no front com o óculos e o auditor do outro lado
observando se a cozinha estava funcionando direito, né, o armazenamento, a higiene e tudo mais. Pô, ela acaba te atendendo também como uma alternativa, né? Atende. A gente tem um caso similar, né, um projeto que a gente está trabalhando com portos, onde algumas cargas, quando chegam, precisam passar por uma inspeção do órgão ali, controlador do porto, né? E você tem que esperar o técnico deles ter essa disponibilidade, né? Isso, às vezes essa agenda é longa, né? E se atrasa o desembaraço de uma carga porque não tem a disponibilidade do técnico da Receita que precisa ir lá fazer. Então, qual que é a ideia do projeto? Ao invés do técnico da Receita ter que se deslocar até o porto, até aquele container específico, um técnico da empresa portuária vai lá com óculos e o técnico da Receita faz essa auditoria remota. Então ele vai vendo tudo lá, ó, dá um zoom, se aproxima ali, vê o que está naquilo, ó, aponta aquela região ali, e você otimiza o tempo de todo mundo, tanto do técnico da Receita quanto da empresa, né, portuária, e o desembaraço da carga. Sim. Então são aplicações novas e que a gente vai descobrindo à medida que a gente vai entendendo as dores desses clientes. Aquela verdade, né? O tempo é dinheiro, né? Exatamente. Agora, Fábio, eu tenho uma curiosidade. Antigamente, a gente sempre entendia que novas tecnologias ou vinham dos Estados Unidos, não tanto da Europa, Japão principalmente. Hoje, onde é que está o berço da tecnologia? Está na Ásia. Está na Ásia. Está na Ásia, sim. Mesmo o que eu tenho visto, né? Vamos dizer, o hardware em si, ele majoritariamente é feito e desenvolvido na Ásia, com muita qualidade. E com bom preço. Com bom preço. E o que acontece, às vezes, a parte mais proprietária, de inteligência, né, dentro do hardware, aí sim ele é mais espalhado. Você tem nos Estados Unidos, tem na Europa e tudo mais. Mas se você pegar em termos de evolução tecnológica, a Ásia hoje está bem adiantada. Coreia do Sul também é um berço importante, sim. A própria China. A China é realmente grande. A área de semicondutores ainda está mais lá para Taiwan. Sim, né? exatamente. Embora recentemente num evento que nós tivemos aí, a máquina que fabrica os semicondutores é desenvolvida na Holanda. A Holanda tem algumas pegadas em termos de tecnologia e isso demanda bastante royalties que acabam vindo para o país, e é um país bastante rico nesse quesito. Voltando um pouco para a MGI, hoje como é que a MGI encara, eu até brinco, a gente fala muito de inteligência artificial, chat GPT e tudo mais, mas há um ano atrás a gente falava do metaverso, né? O sonho do cara era ser um avatar dentro da empresa dele. Isso desapareceu, como é que você avalia isso? Acho que assim, tem dois recortes aí, né? O metaverso, como foi idealizado lá e vendido, realmente não teve a adesão que se imaginou ali, para não dizer outra coisa. Mas teve um pequeno movimento, eu diria. Durou pouco, né? Durou pouco. Foi um amor de verão, né? Mas eu acho que assim, assim como eu vou fazer um paralelo com o Google Glass. Não sei se você se lembra, quando o Google Glass foi lançado, ele tinha um objetivo. Né? Era para pessoas físicas, né? Para o consumidor ali utilizar em campo. Sim. E não deu certo. Por quê? Não era a tecnologia exatamente que tinha um problema. Era a persona, né? Quem ele estava direcionando e focando, que não era o mercado correto. Tá. Então, eles perceberam que o mercado deles era outro. E foi para um B2B, foi para vender para outras empresas. Então, assim como a RealWare, que a gente fornece e distribui, muitas empresas, principalmente nos Estados Unidos, utilizam o Google Glass para algumas operações de logística, de operações de fábrica simples que demandam um óculos um pouco mais treinamento, simples. Alguma coisa do tipo, né? Exatamente. Então, é uma tecnologia que foi criada para um fim e foi utilizada para outro. Eu vejo muito parecido o que aconteceu com o metaverso. Tá. Então, o metaverso, como foi idealizado, me parece, a tecnologia é muito dinâmica. Pode ser que daqui 6 meses, 2 anos, mude o que a gente está falando aqui, mas me parece que não é o que vai escalar. Mas existe o que a gente chama de metaverso industrial, que é um pouco disso. Vou dar um exemplo. Faz muito sentido você criar os gêmeos digitais de determinadas peças, de determinadas fábricas, ou até mesmo de indústrias todas, completas, para você testar a produtividade que essa máquina, essa indústria vai ter se você colocá-la dessa maneira.
E aí você, como que a gente chama de Digital Twin. Digital Twin, exatamente. Eu vi uma matéria muito legal da Embraer, que todos os novos projetos de aviões são feitos no Digital Twin. Perfeito. O desenvolvimento de uma aeronave demanda cerca de 20 anos. Você imagina, você faz um protótipo, você tem que voar com o protótipo. Exatamente. E aí, se Deus quiser, você não vai cair o protótipo, você vai melhorando ela tal, e é um aprimoramento. Exato. E eu entendi que no Digital Twin, de forma digital, num ambiente metaverso, aí, alguma coisa do tipo, você desenvolve uma aeronave e você põe ela para voar. Sim. Põe um passageiro de 180 quilos sentado numa poltrona e você vai avaliando a durabilidade daquela poltrona com determinados tipos de peso, por exemplo, né? Consumo de combustível, né? E como é que se diz? E a vida útil dos componentes do avião. Tudo isso de forma digital. É impressionante o saving, né? A economia que você tem com esse tipo de projeto. Aqui na nossa cidade, a Valtra faz o Digital Twin no ambiente fabril. Então, ela simula uma fábrica trabalhando com todos os requisitos que tem, gargalos e tudo mais, e ela consegue mensurar de forma digital a produtividade. É mais ou menos isso, né? Perfeito, exatamente. Então, isso é um metaverso? Muito bem feito. Isso é muito legal. Uma aplicabilidade bem... Isso é que muito gera bacana. Uma produtividade, né? Então, não só reduz custo, como ele diminui o tempo, né? Então, sem dúvida. Às vezes você pode chegar no tempo de um avião que leva 20 anos, você cortar para 15. E a sociedade, de maneira geral, no caso do avião, no caso de um veículo, acaba sendo beneficiada com alguma coisa que demoraria muito tempo para entrar em operação e ela pode antecipar esse desenvolvimento, né? Sim, exatamente. E aí, assim, então isso foi um uso diferente, né? A questão do ChatGPT, inteligência artificial, ainda está sendo... vamos dizer, ajustada, né? Exatamente como ela vai ser aplicada. Eu vejo, assim, no ambiente empresarial, e a gente tem a felicidade na AGEF de lidar com grandes empresas, grandes organizações de segmentos diferentes, ainda a própria segurança jurídica ainda é um pouco limitante, né? Uma legislação para determinadas coisas que você precisa ter, por exemplo, com a inteligência artificial. E você precisa tomar cuidado, porque a inteligência artificial ela é inteligente até um certo ponto. Ela vai aprendendo com o tempo. Só que se você não faz as perguntas certas, né, ela vai te responder, vai te dar as respostas erradas para o que você está perguntando. Né? Então você tem que ensinar ela ao longo do tempo. Obviamente ela vai ajudar a escalar uma série de coisas. Vou dar um exemplo. A gente, na MGI, a gente tem focado cada vez mais em venda de solução, né, onde o hardware faz parte, a gente tem buscado cada vez mais gerar insights dessa operação. Então, por exemplo, quanto que utilizar o óculos ou quanto que utilizar o smartphone, o tablet, o coletor de dados numa determinada operação trouxe de ganho de produtividade. Como que eu faço essa análise? Obtendo dados do uso em campo, faço cruzamentos de informações e gero insights que são interessantes para aquele cliente, para ele tomar uma decisão, insights operacionais. À medida que o uso vai avançando, a quantidade de dados começa a ficar muito complexa para um ser humano cruzar essas informações e gerar um insight. Aí que entra, ao meu ver, a inteligência artificial. Se você faz um modelo de perguntas para 5, 6 perguntas, quero buscar um insight A, B, C, D, utilizando essa inteligência artificial, ele vai gerando, depois você consegue começar a gerar esses insights de maneira automatizada. A inteligência aprendeu ali o que você quer buscar, que tipo de produtividade que você está indo atrás, e ela gera essa informação. Então, eu vejo que, por exemplo, a Microsoft está avançando muito nessa linha com o Copilot. Né? E eles vão ter o Copilot que você mesmo cria o seu próprio Copilot, que é exatamente isso. Você faz perguntas, ele analisa os dados e te responde com esses insights. Então, esse eu acho que é um uso da inteligência artificial que deve escalar, o Big Data, né, que a gente fala. Deve escalar a geração de insights para as empresas. E como é que a MGI se aproveita dessa tecnologia? É exatamente nessa linha. Então, o que a gente cada vez mais está buscando a gente forneceu para esse cliente o smartphone com o serviço A, B, C, o software A, B, C. Ele está sendo utilizado da melhor maneira? Então, como a gente atende vários clientes de vários segmentos e soluções similares, a gente começa a comparar o perfil de uso desses equipamentos em determinadas soluções. Então, a gente tem clientes de ordem de serviço em campo, que são aqueles times que
agora recentemente a gente teve aí a Enel, né? Caiu tudo, Sim. O pessoal teve que ir lá, esse time de ordem de serviço teve que ir atender as operações. Isso a gente chama de ordem de serviço em campo. Então, independente do segmento, eles têm vocês fornecem o RealWare para empresas de utilities, essas torres de energia, a manutenção delas. Tem algumas que têm os óculos de vocês, né? Tem, porque demanda um nível Desculpa, de técnico. o tablet vestível. Ele demanda um tipo de técnico específico. Sim. E ele é limitado. Então, às vezes, é um recurso finito, né? Uhum. Então, eles utilizam para exatamente isso, né? Dar vazão a demandas sem você precisar ficar deslocando um técnico de um lugar para o outro. Ele consegue atender mais demandas fazendo isso remoto. Mas voltando ao ponto da ordem de serviço, então, a gente classifica isso como ordem de serviço. Tá. E aí a gente padroniza, ok, independente do segmento dessa operação de ordem de serviço, quais que são as características de uso em termos de bateria, de conectividade, consumo de dados, uso dos aplicativos-chave, né, que a gente chama os aplicativos principais para a operação, chamados que abrem, quebra dos equipamentos. A gente começa a padronizar isso e a gente gera insight para esse tipo de operação de, você está acima ou abaixo da média de operações similares. Tá. Então, isso a gente faz com determinados dados, com determinadas informações. O que a gente está começando a trabalhar é colocar inteligência artificial nisso e ela nos mostrar insights que às vezes nem o cliente nem nós pensamos, mas correlacionando dados. Perfeito. E aí isso vai gerar maior produtividade para aquela empresa, sem abrir quem são os clientes que estão, né? Só dados de fato, mas mostrando, existe um potencial de melhora se você mudar o seu hardware aqui e ter uma bateria de, em vez de 3.000 mAh, ser 5.000 mAh. Você vai conseguir atender mais ordens de serviço em campo. Legal. Fábio, esquecendo um pouco do MGI agora, quantos anos você tem? Tenho 37. 37. Você é um cara relativamente novo, já assumindo como CEO de uma empresa, uma empresa de tecnologia, um desafio grande. Hoje, de maneira geral, ao que você atribui o teu crescimento profissional, o teu sucesso profissional? Eu acho que, assim, Cláudio, sinceramente, algo que eu aprendi na minha faculdade. Você está há quantos anos na MGI? Estou há 10 anos. 10 anos, tá. Né? Passei por outras empresas antes, em Pão de Açúcar, Colgate, VR e tal. Então, o que eu aprendi na faculdade, isso eu levei para a minha vida. Eu fiz engenharia e eu falo que o que eu mais aprendi lá... Aliás, engenheiro virou multiuso, né, cara? Você vê engenheiro no mercado financeiro, é uma loucura. Eu fiz engenharia e nunca atuei como engenheiro. Então, vida. Mas o que a faculdade em si me ajudou, né? Uhum. E eu levei isso para mim. Foi aprender a aprender. Uhum. Então, eu acho que como engenharia lá, você tem enfim, as integrais que você precisa aprender, derivados, uma série de coisas que eu não lembro hoje em dia. Cálculo, puta. Mas que você tinha que, de alguma maneira, probabilidade, você tinha que, de alguma maneira, você tinha ali um exame, alguma coisa que você precisava entregar, você tinha que estudar aquilo e buscar aprender, né? Por menor interesse que às vezes você tinha naquele momento, né? Com 20 e poucos anos de idade. Mas se você pega, se dedica e estuda, você vai aprender. Uhum. Que nem o professor Clóvis uma vez falou lá da hipotenusa, né? Uhum. Alguém já calculou que a soma dos quadrados dos catetos é igual a hipotenusa. Então alguém já fez isso, já teve essa ideia e explicou como faz. Então se você tem que pegar e ler, se precisar ler 50 vezes, mas você vai aprender aquilo que alguém já aprendeu. Você tem a capacidade de aprender isso. Então, acho que ao longo da minha carreira eu levei isso muito para mim e sempre busquei escutar muitos outros, ter humildade. Nunca achei que era dono da verdade e não acho. Então eu escuto muito o que os outros têm a falar, independente da geração, os mais jovens, os mais velhos. Eu escuto muito e a partir disso eu vou aprendendo e absorvendo aquilo que gera mais valor. Né? Então, na minha carreira inteira foi assim. E por conta disso que eu passei por inúmeras áreas. Eu já passei por logística, por projetos, por vendas, marketing, áreas técnicas. E fui aprendendo com cada uma dessas áreas. Como é que você avalia o teu estilo de liderança? Você aparenta ser um cara extremamente carismático, de fácil trato, né? Como é que você avalia isso? Acho que eu sou muito acessível. Né? Então,
Por quê? Porque eu acho que, genuinamente, eu aprendo com todo mundo que me acessa. Seja para uma pergunta, seja para um questionamento, independente da formação, independente do cargo, da posição, eu consigo aprender algo com aquela pessoa e espero que eu consiga também ensinar algo. Então, meu estilo de gestão é isso, ser acessível, escutar o que os outros têm e tentar ali colocar um ponto de visão que eu entendo, com base no que eu tenho de informações ali, seja o melhor caminho para a empresa ou para a própria pessoa. Mesmo que isso, às vezes, nem sempre seja o melhor para a empresa. Sem dúvida, sem dúvida. Agora, eu imagino que a MGI, por ser uma empresa de tecnologia, hoje a grande maioria das empresas estão com dificuldades não só de buscar mão de obra qualificada, né? Ou de conseguir mão de obra qualificada, mas também de reter mão de obra qualificada. O jovem hoje, ele vive muito mais em termos de projetos do que propriamente em termos de empresa. Então, ele tem uma ansiedade e uma necessidade de crescimento no curtíssimo prazo. Sim. E por mais que as empresas se esforcem no sentido de reter, o desafio também é de formar. Sim. A MGI não deve fugir à regra. Ela deve ter bastante dificuldade de buscar a mão de obra qualificada. Se a gente falar em termos técnicos, eu acho em termos de conhecimento técnico, obviamente sempre a experiência é importante. Você mesmo falou da formação, né? Mas principalmente no que nós chamamos de soft skills. Aí. O que é a MGI, né? E obviamente que você como CEO, o que vocês valorizam hoje num profissional que está buscando emprego na MGI? Sim. Acho que hoje uma coisa muito importante é que, talvez seja, não somente eu penso isso, mas muitas pessoas do mercado, o soft skill é mais importante do que o hard skill. Porque é isso, é o que eu acabei de falar. Alguém já descobriu como calcula hipotenusa. O Google está aí para isso também, né? Vai lá e aprende. Agora, o caráter da pessoa, como a pessoa encara o trabalho, como a pessoa encara a vida, isso você não ensina. Você pode até direcionar e ela se desenvolver em cima de um direcionamento. Mas é muito mais complexo. Então, quando a gente vai contratar na MGI, o que a gente busca são pessoas com um soft skill mais desenvolvido. Essa vontade de querer aprender e essa humildade até de querer aprender e não achar que é o dono da verdade nos altos dos seus 19, 20 e poucos anos. Então, a gente trabalha muito essa questão do soft skill, né? A gente tem nossos valores inegociáveis, vamos dizer assim, né? Esse DNA de startup, de sempre buscar inovação. Vocês são certificadas pelo Great Place to Work também, né? Sim, já há 2 anos. Tem agora isso é muito bacana também, né? Sim, então a gente trabalha muito na MGI para formar as pessoas. Isso tem o bônus e o ônus, né? Sim. O bônus é que você, de fato, consegue trabalhar mesmo o desenvolvimento e ter o prazer de ver uma pessoa se desenvolvendo. E tem o ônus que muitas vezes vem empresas gigantes aí, maiores, e que levam os talentos e, ao meu ver, eu fico feliz quando uma outra empresa grande leva um talento da MGI, porque, poxa, fizemos o trabalho bem feito. Sem dúvida. Como empresa dentro da sociedade. Vocês deram uma contribuição para a sociedade. Exatamente. Então, a gente foca muito no soft skill, essa questão de sentimento de dono, que não sei uma palavra em português, mas em inglês seria o ownership. Sim. E, de fato, independente de quem tem que executar aquela atividade, vou assumir para mim e vou buscar as pessoas que precisar para, de fato, entregar aquilo. Sim. E ter muito foco no cliente. Foco no cliente no sentido de escutar o que o cliente precisa e pensar, como que a gente faz para atendê-lo melhor e menos de, poxa, o processo é assim na MGI e vou executar assim. Não, de fato, escutar o que ele tem para falar e aprender com o cliente e a partir daí internalizar para a gente atender. Legal. Em termos sociais, a MGI também tem uma fundação, né? Sim. Você podia falar um pouquinho para nós? Tem a Fundação MGI, ela foi fundada... É um projeto da Vânia. A Vânia tem uma cabeça fantástica nesse sentido. A Vânia é uma das fundadoras. Anos, né? É uma das fundadoras. Ela que encabeçou também a criação da fundação há 20 anos atrás, em 2002, né? Um pouquinho mais de 20 anos. E surgiu a partir de uma conversa dela ela foi num evento, encontrou a Viviane Senna lá, falou sobre o Instituto, né? Ayrton Senna. E a Vânia é uma das pessoas assim, mais... que tem o melhor coração que eu já vi assim, no mercado de trabalho, é a Vânia, para mim, ela exemplo é nesse sentido. Uma mãezona mesmo, né? E ela se preocupa muito em retornar para a sociedade aquilo que a sociedade deu para ela. Né? E
e eu descobri hoje, eu estive lá na fundação hoje, eu descobri por que surgiu isso dela. Nem conversei com ela sobre isso, mas ela, quando veio para Suzano, ela não tinha nenhum conhecimento técnico, nada, e ela foi batendo porta em porta para conseguir uma oportunidade. E aí uma farmácia falou: você sabe fazer datilografia? Ela falou: não, mas eu sei aprender. E o cara deu uma chance para ela. E ela falou: pô, acho que isso ficou nela, de pô, tem que retribuir de alguma maneira isso. Alguém estendeu a mão para mim, eu tenho que estender a mão para quem precisa. Sem dúvida. E aí surgiu, né, ao longo dos anos, teve essa conversa com a Viviane Sena, surgiu a ideia da fundação, que era ajudar jovens, né, crianças e adolescentes, no horário contrário à escola, para elas não ficarem desamparadas ali na rua, elas teriam um local para ir para desenvolver outras habilidades, né? Então, não só socioeducativas, né, no sentido de comunidade ali, ter ações entre eles, mas também de formação. Então, tem questões de música, de dança, de introdução a digital, computadores, tudo. Tem um ponto importante que muitas vezes as crianças vão na escola por conta da alimentação, então na fundação todo o horário que a criança fica lá, o jovem fica lá, ele tem uma alimentação, tem um almoço. Qual é a idade? Tem alguma? Dos 6 aos 17. Dos 6 aos 17. Sim. Tá. E aí surgiu para esses jovens, né? De formá-los, prepará-los de alguma maneira para o mercado e também de não deixá-los na rua e aproveitar esse momento ali para tornar algo produtivo. Né, e alimentá-los de alguma maneira também. E aí, com o tempo, também foi aberto outros projetos. Já tem 20 anos ainda. Já tem há 20 anos. E aí, não sei se há 10, 15 anos, também se abriu para melhor idade, né, para acima de 60 anos. Puxa, que bacana. Também, período da manhã e da tarde, com alimentação. E aí são mais coisas cognitivas, ensinar, também inclusão digital, ensinar a mexer no tablet, no smartphone, no computador. E várias ações que aí muitas vezes até colaboradores da MGI vão lá e fazem palestras e tudo mais. Você tem uma ideia aproximadamente de quantas pessoas já passaram por esse processo lá na Temos. A gente estava discutindo isso hoje, mas ao longo desses 20 anos, fazendo uma conta baixa, entre 4 e 5 mil pessoas já passaram por lá. Puxa, cara, é um número expressivo, né? Expressivo. E assim, algumas pessoas, tem casos de sucesso na própria MGI, que passaram por lá e hoje trabalham na MGI. E aí, de novo, é um retorno para a sociedade que a empresa busca dar. Né? E a Vani encabeçou isso lá atrás, mas hoje é uma missão da MGI também. E de tornar a vida dessas pessoas um pouco melhor. Tá. Né? E, Fábio, me fala uma coisa. E o que você avalia hoje, o cenário aí de 2023? O que você imagina para 2024? O que você pode dizer um pouco no segmento da MGI? Qual é o teu entendimento que você tem hoje? Acho que assim, um dos pontos da MGI, que a gente estava até conversando, como nós trabalhamos com tecnologia que gera produtividade, né, esse é o grande foco, entregar soluções que geram produtividade, independente de uma crise ou não, você sempre tem empresas buscando a melhoria contínua. A melhoria contínua. Seja por uma redução ali, que aí com menos você tem que fazer mais, seja com uma ampliação. Pô, preciso fazer mais, estou ampliando minha operação, preciso de mais. Então a gente meio anti-crise nesse sentido, porque nós temos a tecnologia para ajudar esse desenvolvimento, essa produtividade a aumentar. Mas, obviamente, o cenário macroeconômico, ele faz com que essa adoção e essas aquisições sejam maiores ou menores, dependendo do cenário geral. Em 2023, nós tínhamos uma visão de crescimento da economia X. Eu acho que algumas questões, não só para a MGI, para o mercado em todo, algumas incertezas fizeram com que o primeiro semestre fosse um pouco postergado, vamos dizer assim, em termos de investimento. Né? Vocês sentiram isso? Eu senti um pouco isso, mas aí a partir do momento que vamos dizer, entenderam como o novo governo assumiu, como vai trabalhar, como vai ser o futuro, acho que ficou um pouco mais claro isso, não está 100% claro, mas ficou um pouco mais claro. E aí a questão da redução da taxa de juros, tudo isso começou a dar uma aquecida. Né? Então, a gente vê que o segundo semestre começou a dar uma subida. Eu vejo de diferentes maneiras, eu vejo que as empresas com quem a GF tem um convívio diário,
elas têm mais ou menos o mesmo sentimento. Né? Grandes investimentos, principalmente em bens em capital, deram uma segurada pelas incertezas do mercado. Exato. Se o ano ia acontecer ou não ia acontecer. Recentemente, conversando com o Eduardo Tsukahara, que é o vice-presidente da Niterra, ele comentou comigo que o segmento de automóveis, o cliente hoje ele não consegue tomar uma decisão de que veículo ele vai comprar. Você tem tantas dúvidas com relação ao veículo elétrico oferecido hoje, né? Já tem especialistas que dizem que vamos ter talvez 5 tipos diferentes de energia para a mobilidade, né? Tem desde o híbrido com o elétrico, o puro elétrico, o com hidrogênio, ou obviamente que a combustão ainda continua um pouco, e que o cliente final, pelo custo, ele tem uma dúvida terrível. Então, ele está postergando a decisão de compra de veículo. Sim. E eu acredito que, de maneira geral, é mais ou menos o que passou pelas indústrias. Né? Sim. A não ser que você tenha uma clara definição de crescimento, ainda geram muitas dúvidas. Né? A própria reforma tributária, comenta-se muito de corte de subsídios que existem hoje, estados que se beneficiam com essas isenções fiscais, se vai continuar existindo, alguma coisa do tipo. Isso deve ser uma dificuldade. Imagina você que tem que traçar os objetivos da empresa, trabalhar com crescimento. Vocês têm um conselho, não tem um conselho dentro da MGI? Tem. A gente tem o conselho, que aí define o planejamento estratégico, a gente sempre trabalha com 5 anos. Né? Então, o que a gente vai buscar nos próximos 5 anos, que a gente chama de... Você acha que é factível conseguir? Você consegue planejar 5 anos? Ele é muito dinâmico e volátil. Né? Então, você planeja os 5 anos como um norte, né? Que a gente chama de estratégico. Porém, a gente tem o tático, que é o do próximo ano. Né? Então, a gente tem o visão que a gente espera como empresa atingir em 5 anos, numa linha macro, e o do próximo ano, como que a gente vai fazer para, no futuro, atingir aquele de 5 anos, que a gente chama do planejamento tático. E aí, até algo que a gente faz internamente, mesmo o tático, que você faz de 1 ano, ele ainda é muito dinâmico. Sem dúvida. Então, a gente utiliza táticas ou dinâmicas de OKR, onde dentro daquele que a gente planejou no ano, a gente vai priorizando o que faz mais sentido executar ao longo do ano. Sim. Então, às vezes, coisas que nós planejamos para o último quarto do ano, faz sentido você antecipar para o primeiro quarto, e coisas do primeiro quarto você joga para o último, e você vai tendo esse dinamismo na execução do seu planejamento tático do ano. Sim. Isso, naturalmente, o seu estratégico também vai sofrendo a mesma alteração. Então, Sim. Eu vejo que é importante ter o estratégico em termos de um norte, mas você não pode se abraçar a ele e falar, não, vai ser esse ao longo dos próximos, todo ano ele vai mudar. O que eu vejo, a Covid ela foi muito impactante. Sim. Eu vejo de maneira geral, fazendo uma avaliação fria, teve uma mudança de mindset, de cultura importantíssima no mundo inteiro. Pela valorização do presente, né? Vamos consumir antes que acabe, alguma coisa do tipo, né? Os artigos de bens de luxos ainda continuam sendo adquiridos aí e a gente observa isso de maneira geral. Muitas incertezas, acho que teve uma mudança geopolítica importante também, né? Eu acho que principalmente o Brasil, o mundo de maneira geral, se viu bastante dependente da própria Ásia, né? Sim. Então, a gente observa uma tendência das empresas de querer encurtar distâncias, né? Comprar mais de perto, né? Trabalhar com mais previsibilidade, alguma coisa do tipo. E isso, obviamente, que gera mudanças significativas em toda a cadeia de abastecimento, né? Se a gente for avaliar, né? Você vê os Estados Unidos querendo se proteger um pouco mais, né? Eu vejo que o Brasil ele tem essa oportunidade de, mais uma vez, ser a bola da vez. Mas eu ainda acho que falta esse apetite produtivo do país. Sim. Principalmente no que eu chamo de economia de transformação. Né? Transformar os commodities em produto acabado e tentar exportar mais produtos acabados do que commodities. Né? Exato. E isso, obviamente, ajudaria na geração de emprego. Então, eu ainda vejo o Brasil gerando emprego, mas é uma pena que a gente ainda não tem políticas industriais claramente definidas, né? A regra do jogo, né? Sim, exatamente. Assim, a gente tem
a gente tem muito insumo, né? Muito commodity ali que poderia eventualmente ficar aqui ou ser utilizado para outro fim. Né? E o que eu tenho visto, até um certo ponto, não vai ajudar na cadeia produtiva em si hoje, mas pelo menos algumas iniciativas muito pautada até por faculdades em determinadas regiões, polos de inovação, que pelo menos era algo que nem isso a gente fazia. É verdade. E agora a gente pelo menos começou a fazer. Eu vejo muitas startups do Brasil com soluções completamente inovadoras que antes para a gente ter isso, a gente tinha que ir lá em Israel, tinha que ir nos Estados Unidos, tudo, e são coisas que estão surgindo aqui. Né, em Campinas e em vários polos. Você tem vários polos. Então, na Paraíba. Teve o boom das empresas de tecnologia. Contrataram muito, inflacionou muito o mercado. Sim. Recentemente teve uma redução aí que a gente observou. Alguns ajustes que foram feitos, que eu acho que foi mais uma... Olha, o mundo real é um pouco menor do que a gente imaginava. Sim. Mas mesmo assim, você vê as empresas de tecnologia com crescimento bastante robusto, né? Sim, acho que aconteceu com eles o que já aconteceu com outras empresas no passado, que é isso. À medida que você cresce muito rapidamente, você precisa de músculo para poder acomodar esse crescimento. Então você vai contratando ali a torta e a direita, porque você precisa de alguma maneira entregar aquela solução pronta num prazo extremamente curto. Só que isso com o tempo, esse é um pensamento às vezes de curto prazo, né? Mas ao longo do tempo você percebe que, poxa, acho que eu inflei demais isso aqui para entregar uma solução que agora já está mais madura. E por isso que passaram por esses cortes, porque é isso, é um crescimento muito grande, muito rápido. Quando você vê, sua solução já não demanda tudo isso que você precisa. Agora, Fábio, eu tenho uma curiosidade, até do ponto de vista prático, dentro de um ambiente empresarial. Obviamente que no final quem compra o seu serviço é o departamento de compras da empresa. Mas quando você fala que a gente tem que entender o cliente, do outro lado da linha, com quem que você conversa? Com a área de inovação? Com a área de engenharia? Com a área de manufatura? Com a área de pós-venda? Como é que é esse approach para tentar criar uma oportunidade para o match aí, né? Legal. No teu segmento. Sim, assim, a gente chama de área de negócio, mas não no sentido de negócio de um cara de vendas lá. É o cara que de fato opera aquela solução. Então, se uma solução de ordem de serviço em campo, é o time que de fato faz a gestão desses times de campo. É com esse cara que a gente gosta de falar, porque de fato ele que vai falar todas as dores. Sim. Associado às dores do cara de TI, né, da pessoa de TI, que ela hoje tem uma dor de sustentar aquele cara da ordem de serviço. Então, o cara de TI ele tem um universo que ele tem que cuidar, né? Exato. Que tem que estar alinhado com a plataforma que ele administra. Exato. Então, no final das contas, o que a gente tem que fazer? A gente tem que ajudar essa pessoa de TI a que ele não precise se preocupar com essa sustentação e ajudar esse cara, né, que é responsável pela gestão desse time, a de fato conseguir o máximo desse time. Então, são essas duas áreas que a gente muitas vezes conversa. É o ideal. Agora, compras, geralmente é só executar preço, é outra coisa. A validade do teu... Você trabalha com representantes comerciais, como é que funciona? Você tem no teu frontline ali, você tem empresas que vendem o seu produto, é isso? Isso, a gente tem... Como é que você chama eles? A gente classifica em dois tipos, né? A gente tem os integradores, que são parceiros, revendas, né? Que unem soluções que a gente tem e aí ele entrega uma solução. E a gente tem desenvolvedores de aplicativo, que é muitas vezes o cara que tem um aplicativo e ele precisa que o aplicativo dele rode bem. Para que rode bem, ele precisa de toda essa solução de sustentação. Precisa da máquina certa, do serviço certo, do software de apoio certo. Aí você desenvolve uma prova de conceito, né? Exatamente. Aí a gente vai com esses parceiros no cliente, entende a demanda e a partir daí desenha. E aí internamente a gente tem um time de executivos que trabalham como médicos, vamos dizer assim, né? Perguntando, questionando para entender a demanda, e arquitetos de solução que são engenheiros de venda, né? Que olham com viés mais técnico qual a solução ideal para aquela dor, é o que de fato receita o remédio, né? Qual que é a solução ideal para endereçar aquela dor daquele cliente? Legal. Fábio, olha,
queria agradecer muito a tua presença. Acho que batemos um bate-papo legal. Acredito eu que para o nosso ouvinte aí ele vai ter um conhecimento maior do que representa a MGI, não só em termos de empresa, de geradora de emprego, de agregação de valor, mas também do ponto de vista de soluções, principalmente para o empresário que esteja procurando uma empresa com credibilidade, são mais de 30 anos. Acho que foi o nosso bate-papo, acho que foi bastante tranquilo e deu para ter uma ideia legal sobre vocês aí. Queria agradecer muito a oportunidade de estar com você aqui hoje. Obrigado, Claudio. Eu que agradeço a você, a Jeff, né, o convite. E é isso, é muito desafiador. 30 anos demanda muita metamorfose ao longo do tempo. Estamos aí. Hoje a MGI é assim, daqui 10 anos vai ser de outro jeito. Se Deus quiser, a gente vai ter novas oportunidades para falar um pouco mais da MGI. Legal. Queria agradecer muito a oportunidade de estarmos juntos aqui hoje. A gente volta novamente com mais um podcast na próxima semana. Mais um forte abraço a todos aí. Muito obrigado.